O tema das famílias multinacionais e o afeto sem fronteiras é um tema que toca a todos, porque todo mundo vive uma espécie de família. E no caso das famílias multinacionais, elas têm essas peculiaridades devido à junção de culturas diferentes. E aspectos do direito de família internacional podem pairar sobre essas famílias multinacionais quando nós analisamos alguns casos concretos. E como eu não tenho muito tempo assim de palestra, eu vou tentar colocar aqui para todos uns 3 exemplos interessantes. Um deles que eu posso trazer é da possibilidade hoje de uma multiparentalidade dentro do seio de uma família multinacional. Como seria isso? Existe um julgado recente agora, do momento de pandemia para cá, em que uma criança ela conseguiu o reconhecimento da maternidade socioafetiva da tia dela que mora em Barcelona. Eu vou explicar melhor. Essa criança, ela tem a mãe biológica dela no Brasil, claramente registrada, nesse estado de filiação biológico. E durante a pandemia, essa criança foi levada até Barcelona para lá ficar. A tia dela, irmã da mãe, mora em Barcelona, casada com um estrangeiro. E essa família se torna uma família mais complexa do ponto de vista da multiparentalidade, que é a possibilidade de uma pessoa ter no registro de nascimento mais de um pai ou mais de uma mãe. Nesse caso específico, dessa família que agora passa a ser multinacional, do ponto de vista da criança, ela conseguiu o reconhecimento dessa tia que saiu do status de tia colateral para o status de mãe socioafetiva. E o próximo passo desse contexto familiar muito específico é que essa criança, lá em Barcelona, isso é um caso real, ela vai conseguir também o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva desse, que é casado com a tia dela, agora mãe socioafetiva. Então vejam o quanto o direito de família e internacional, seja nacional, ele nos traz essas nuances do respeito à pluralidade e à diversidade familiar. Um exemplo altamente moderno, pós-moderno do direito internacional de família, afetando aí uma família multinacional. Nem digo afetando, mas provocando uma nova modalidade dentro dessa família. A visão que nós temos a partir de uma criança e não necessariamente de um casamento ou de uma união estável internacional, por exemplo. Outro exemplo que eu posso trazer de famílias multinacionais e o afeto sem fronteiras são as questões relacionadas à discussão sobre guarda. Quando, por exemplo, uma brasileira é casada com um holandês, moram em Amsterdã, por exemplo, e dali eles têm uma insuportabilidade da vida em comum de casal, casados, decidem se divorciar com filhos. E ela, porventura, decide voltar para o Brasil. Essa questão de voltar para o Brasil com as crianças, com os filhos deles, é uma questão analisada do ponto de vista do direito de família internacional complexa, porque tudo que envolve criança e adolescente, tanto do ponto de vista internacional quanto nacional, é complexa, porque nós temos que olhar para o melhor interesse da criança e do adolescente, nós temos que analisar o contexto em que melhor e vai estar sendo praticada a dignidade da pessoa humana dessa criança e do adolescente, ao tempo em que o planejamento familiar é livre, porém aquela família não é mais uma família matrimonializada, é uma família que agora dissolveu o casamento e permanece o estado de filiação, que é a posse do estado de filho, num contexto em que essa mãe quer voltar para o Brasil. Então, nós sabemos que existe o Tratado de Haia, todo advogado internacionalista de família, ele merece e deve conhecer o assunto, porque tanto do ponto de vista técnico, teórico, jurídico, e até para conhecer os prazos que existem de possíveis reclamações, caso, por exemplo, essa mãe faça um acordo de divórcio, em Amsterdã mesmo, fizeram o divórcio deles, esse divórcio foi homologado em Amsterdã, e dentro daquele divórcio existe um acordo a respeito das férias escolares, por exemplo, com a possibilidade dela levar os filhos para as férias no Brasil.
E aí vamos supor que ela decide permanecer no Brasil com os filhos. Isso é entendido como sequestro internacional. E, inclusive, o nome sequestro, por alguns doutrinadores de família internacional, eles entendem como um nome pejorativo, no sentido de que, em alguns contextos bem específicos, a intenção dessa mãe não é sequestrar o próprio filho. E aí nós estaríamos aqui discutindo até mudanças de nomenclaturas, mas é a forma como o Tratado de Haia ele coloca. Lembrando que só vai existir o tratado caso o outro país também seja signatário, e aí existe um prazo para esse pai holandês do meu exemplo fazer a reclamação deste que é nomeado de sequestro internacional, porque ela levou os filhos para as férias, estava acordado no divórcio, porém ela decidiu permanecer porque ela quer morar com os filhos e vai ter uma disputa a respeito da guarda. E aí, nesse momento, eu estou falando de famílias multinacionais e afetos sem fronteiras, mas eu posso dizer também que são desafetos, porque nós temos desafetos e nós tratamos de desafetos também quando acontece, por exemplo, um divórcio ou uma dissolução de união estável. Não que nós queiramos que sejam desafetos, mas eles se provocam como, e aí vem o litígio, algo que é cultural e precisa passar por realmente muitas mudanças da nossa cultura brasileira, como em outros locais do mundo, para que a pacificação social nesses casos de direito de família internacional realmente aconteça. E nós sabemos que não é fácil, porque o conflito ele é muito enraizado na cultura, e casos como esse de guarda internacional, de nomeado sequestro internacional e outros envolvendo guarda e até mesmo a pensão alimentícia desses filhos invocam esses princípios norteadores do direito de família internacional também. Um terceiro exemplo que eu trouxe aqui para esse tema tão amplo, que é o das famílias multinacionais, é a possibilidade de um casal multinacional, ou seja, ela, por exemplo, brasileira, ele britânico, a possibilidade deles, casados, constituírem bens em mais de um país. E, porventura, acontece o divórcio feito, vamos supor, em Londres, e pelas leis de Londres, eles têm bens em Londres, eles vão dividir os bens da maneira como houver um acordo ou uma decisão advinda de um litígio. Mas, bem, esse casal também tem bens no Brasil. Eu falei que ela é brasileira, ele é britânico, eles podem constituir bens em outros países, é claro. E nesse exemplo, os bens que são constituídos no Brasil, eles vão passar pelo crivo da lei brasileira, certamente, por um respeito à soberania de cada país. E isso é uma regra da nossa lei de introdução ao estudo do direito brasileiro. Então, existindo bens no território brasileiro, passa a utilizar obrigatoriamente a lei brasileira. Então, como compor dessa forma essa questão de família multinacional agora em divórcio, e em pleno exercício prático das consequências desse divórcio? E aqui eu estou falando de bens, então a gente vai precisar pegar aquela sentença estrangeira e homologar no Brasil. E a parte interessante é que caso esse casal multinacional ele tenha acordo com relação a esses bens do Brasil, não precisa mais passar por uma homologação no STJ. Essa homologação ela pode ser feita diretamente em cartório, o que vai desburocratizar, tornar até mesmo mais em conta, vamos dizer assim, porque não vai precisar da atuação no STJ de um advogado, além de tudo vai ter que ter a contratação do advogado, porque o advogado é essencial à justiça, e nesse caso é obrigatória a presença do advogado, para efetuar a homologação dessa sentença estrangeira. Então ela pode ser tanto no cartório quanto no STJ, com essa ressalva recente, digamos assim, recente, de anos para cá, é possível fazer diretamente no cartório, caso o casal tenha acordo relacionado a estes bens. E imagina se fosse também um caso relativo à guarda, que é não patrimonial, e tudo depende realmente de como vai contextualizar o caso concreto, se eles vão ter acordo ou não relacionados
a isso. Se eles têm filhos, se eles têm acordo, basta, então, homologar a forma como foi feito o acordo no estrangeiro aqui no Brasil. E isso tudo passa realmente por um olhar sensível, cuidadoso, e é por isso que o profissional do direito de família e o profissional, consequentemente, do direito de família internacional, ele precisa estar atento à realidade cultural, estar atento à lei, é claro, mas também cuidar da parte humana da história, porque o direito de família, ele tem passado internacionalmente também por um processo de despatrimonialização. Não é que ele deixou de ser um direito patrimonializado, pelo contrário, é claro que nós falamos de questões patrimoniais aqui no direito de família, mas em termos amplos, o direito de família ele é muito mais do que isso. Ele é um direito de família que fala de afeto, e o afeto ele é um valor jurídico constitucional. Na opinião, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, aqui no Brasil, ele tem um projeto de lei para elevar o afeto como valor jurídico na própria Constituição Federal, para que venha isso explícito quando nós tratamos dessas questões, inicialmente do meu exemplo, que é a multiparentalidade, uma multiparentalidade aí no exemplo internacional, de família multinacional. Isso é muito interessante e em nenhum momento eu falei de patrimônio. Eu falei de afetividade, de um laço de afetividade criado a partir de uma multiparentalidade, que é algo extremamente novo no Brasil, podemos dizer assim, porque os julgados sobre multiparentalidade são de 2014 para os dias atuais, e nós ainda temos o contexto da pandemia. A pandemia, ela também tocou o direito de família, e o direito de família internacional não seria diferente. A questão de, por exemplo, ser concedida a guarda compartilhada, mesmo o casal estando em países diferentes. Ela, brasileira, ficou aqui na pandemia no Brasil, vamos supor aquela época em que era extremo lockdown, ela não podia voltar para lá, e aí vamos supor que esse casal acabou não se entendendo mais, divórcio, com filhos, e aquele pai ali que está no estrangeiro, por exemplo, em Portugal, não necessariamente ele é estrangeiro, mas está em Portugal, pode ser um casal de brasileiros, ou pode, enfim, ser um outro exemplo que venha a ser multinacional a cultura. Mas a questão é que hoje, uma das tendências do direito de família pós-moderno é analisar o contexto daquele caso concreto e a possibilidade de uma guarda compartilhada, mesmo casal morando em cidades, países distintos, com um plano de parentalidade feito nessa modalidade, conhecendo a realidade dessa criança ou desse adolescente, tratando a criança e adolescente realmente como sujeitos de direito e colocando, através do avanço da tecnologia, a possibilidade de uma guarda compartilhada internacional. Olha que interessante, através de concessões de horários regulados via FaceTime ou vídeo, outra rede que promove essa facilidade aqui, como nós estamos hoje conversando cada um de um local do Brasil e do mundo. Então, é muito interessante a maneira como o direito de família se comporta, porque eu vejo que o direito de família, ele é um direito extremamente moderno. Ele é um direito que ajuda os outros direitos a entender que nós podemos buscar uma evolução, apesar de não estarmos evoluindo o tempo todo, na acepção filosófica da palavra. Eu não sei se a gente está o tempo todo evoluindo como seres humanos, mas o direito de família, ele mostra esse olhar para a diversidade, esse olhar para a pluralidade de espécies de famílias diferentes, e as famílias multinacionais estão dentro desses aspectos de engrenagens diferentes de família. Então, vejam que eu trouxe alguns exemplos que eu considerei interessantes para aqui o nosso debate, já que são exemplos de direito de família internacional envolvendo famílias multinacionais, afetos, e eu acrescentando aqui ao tema o nome desafetos, por conta de, infelizmente,
uma cultura do litígio ainda permanecer, e isso pode ser que mude ou não, porque é algo novamente intrínseco ao homem, né? O homem, ele tem esse ímpeto de ser o lobo do homem, e é algo que nós não podemos prever, e só podemos, na verdade, esperar que melhore, e como profissionais, através de técnicas adequadas de resolução de conflito, que não somente aquele que vai levar para o judicial, através dessas técnicas, sendo profissionais capacitados, humanos e sensíveis, aqui no direito de família ainda mais, nós vamos conseguir compor muitas dessas situações familiares que envolvem famílias multinacionais e essa questão entre afetos e desafetos.